E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com o Uzaki-chan pra mais um episódio. A segunda temporada chegou com uma leve piorada na qualidade, chegou com uma mudança muito grande na personagem, que é o que? Diminuiu todos os peitos grandes da obra. Sem falar que agora a personagem não é a personagem que tem os maiores peitos da obra. Ela só tem um peito grande, assim como todo mundo tem peito grande, tá igual na obra, mudou tudo. E isso já chocou bastante, porque isso tudo aconteceu por conta das reclamações que teve com relação a ela. Que, para quem não sabe, no outro vídeo eu falei sobre isso, mas aqui eu tenho que deixar claro que sim, teve mais do que só cancelamento no Twitter por conta dela. Também teve propagandas, publicidades que foram canceladas nas ruas do Japão e um monte de coisa que deu muito ruim. E as próprias japonesas brigaram entre si, as peitudas versus as sem peitos, e foi muita loucura. E agora nesse outro episódio piorou minha situação com relação a isso, porque eu comecei a perceber o quão mudaram a personagem e o quão mudaram as outras personagens também, e até mesmo afetaram a forma como você vê a Uzaki. E eu comecei a pegar um ranço, uma raivinha dela. Mas antes de comentar sobre tudo, antes de falar sobre o que aconteceu, como foi toda essa alteração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se curta esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Como ali sempre eu faço, deixando ali vários conteúdos para você e curiosidades. Inclusive tem bastante conteúdo de baque aí para você. Enfim, vamos ao que interessa, vamos falar sobre esse episódio que é um tanto quanto triste. Inclusive eu tô com algumas páginas abertas aqui para lembrar, né, das coisas. Primeiramente, cara, tem um episódio que adaptou o capítulo extra 42.5, que é sobre biquínis e tal. E cara, é complicado porque a primeira sensação que a gente tem é que a Uzaki não é mais aquela mina com cara de criança pentelha chata. Ela não tem mais essa cara, ele já tinha uma cara inocente e também um jeitinho chato. Mas aquele jeitinho dela é o que conquistou na primeira temporada. Mas aqui mudou, ela parece estar mais adulta do que o comum, por mais que ela já tenha a mesma voz, a mesma dubladora e o mesmo jeito. E isso acaba ficando estranho, porque você não consegue conectar aquele estilo pentelho dela com essa outra Uzaki que está mais madurazinha, vamos dizer assim. E aí nessa primeira parte, que é sobre biquíni, né, que a turma tá procurando biquíni para comprar e tal, a gente vê, né, que a própria Uzaki em si, ela começa a lembrar de quando foi pra piscina com o protagonista, que eles estão treinando sempre na piscina e tal. E nesse momento a gente tem um momento que ela tá com biquíni e a gente pode até pensar, pô, botaram o biquíni não tão sensual para poder censurar a coisa, para poder... Não, realmente o biquíni era daquele jeito. Só que a questão é que todas as curvas, toda e qualquer forma de sensualidade da personagem foi diminuída. Tanto é que a cena no mangá tem um foco no corpo dela, mostra as curvas dela, violão mesmo e o peitão. E aqui a gente vê uma menina batida. Não tem mais coxa, não tem mais perna, não tem nada disso. E os peitos diminuíram também. Então você vê que retiraram isso da própria obra original. Teve essa diminuição. Não é nem para dizer que, porque exageraram na temporada anterior, no anime anterior. Não, a própria obra original foi modificada. E aí, né, a gente vê, né, que é até engraçado porque a menina fica revoltada porque não viu acontecendo aquilo que queria ter visto, né? A Uzaki sentindo vergonha pelo elogio do próprio protagonista, mas não pôde vir. Depois a gente vai vendo que muitas coisas vão passando e chegando no fim das contas que eles programam para ir juntos, né, para jogar futebol e tal. E quando chegam lá para jogar futebol, uma das primeiras coisas que eu reparei é que todo mundo tá com roupa diferente. Todo mundo tá com roupa diferente. E você poderia dizer, não, mas isso aí é para poder facilitar o trabalho da galera. Mentira, não é, porque seria mais fácil fazer as roupas das meninas, porque na obra a roupa das meninas é mais colada. Só que são camisas normais, sem estampa, sem nada. Eles preferiram colocar uma roupa de botão de senhorinha, ou pelo menos dá a entender isso, aquela roupa mais de gente recatada, não sei como eu poderia dizer. Uma roupa de botão toda fechada até o talo, bem senhorinha, na amiga da Uzaki. Porque eu não faço a mínima ideia porque trocaram. Trocaram também a dos caras, mas as mudanças são mínimas. São mínimas as mudanças. O fato é que mudaram a dela. E o pior ainda é que essa mudança meio que deixou ela sem peito.
tirou mais ainda os peitos dela. Então, não só o Zack foi afetada, qualquer outra personagem que tem peito grande também foi afetada nessa situação. E você vê, né, que eu tô tentando falar do anime aqui, mas toda vez remete a isso, porque a obra é sobre uma personagem que tem peito grande. E as piadas são feitas a partir desse fato. E vai chegar num momento que eu vou falar aqui que você vai olhar assim, mano, olha que coisa colossal. E eu vou falar sobre uma coisa aqui muito interessante que lembra muito de Liga da Justiça 2017, o filme quando foi lançado, que tinha a mão de 2 diretores. E uma hora você tava vendo uma coisa com um tom, outra hora tava com outro tom e fica mudando. Você vai se tocar nisso. O fato é que a gente acaba vendo, né, que eles estão jogando futsal ali e tal. É bem engraçado que aparecem os caras que também conheciam o amigo deles, né, que é o taradão lá e tal, que gosta de pegar as minas e tal. E a gente vê, né, que eles humilham pra caramba os caras. E no fim das contas eles vão jogar, e jogo vai, jogo vem. Até mesmo a própria Zack ali fica zoando pra caramba o protagonista. É engraçado ver ela zoando, mas não tem a mesma potência, não tem a mesma graça que tinha antes com o design anterior. Não sei por que trocaram o design, não faço a mínima ideia por que fizeram isso. E não tem nenhum motivo com relação a diminuição de qualidade, porque design é design, é a forma como você desenha o rosto do personagem em si. A gente sabe muito bem que agora ela tá com uma cara mais madura e não combina com isso, então provavelmente tem a ver com as críticas também. Porque também falavam mal sobre o fato de ela ser uma loli, e até mesmo saiu no My Anime List algumas perguntas, fizeram uma enquete para saber, essa obra ficaria boa sem, se ela não tivesse peitos, não sei o que, muitas coisas com relação a isso, então tá bem polêmico o fato da obra ter mudado. Ficou uma polêmica reversa agora, porque a polêmica tá rolando entre os fãs. Enfim, o fato é que agora a gente vê, né, que tem o jogo, é engraçado pra caramba. E é bem da hora quando o protagonista fica concentrado, né, que ele foca no negócio, mano, ele começa a chutar os caras, velho. É cada chute, ele começa a matar os caras, velho, os caras voando pra todo quanto é lado. A gente viu o cara quebrando a boca, depois quebra o rosto aqui pelo nariz, e depois já acaba quebrando ali, né, as costelas, mano, é muito engraçado, mas sim, no final eles acabam ganhando e eles têm que fugir porque nocauteou todo mundo, só por aí lascou geral, velho. E é bem engraçado, eu curti pra caramba essa cena. Foi legal, mas não foi como poderia ter sido. Realmente, tá difícil fazer uma impressão dessa obra sem me sentir deslocado, eu tô deslocado porque parece que a direção tá meio perdida. No fim das contas, a gente tem outro momento, né, que é eles passeando e indo pra casa da Uzaki si. Estão indo pra comer o Dom lá, uma coisa assim. E quando eles estão indo, que eles estão conversando e tal, a gente vê que nitidamente, né, diminuir o peito dela. E isso faz muito sentido agora. Agora essa parte é importante sobre o peito dela. E quando tá chegando nessa hora, a gente vê que ela vai fazer um momento e vai ter uma piada com os peitos dela. E prepara nesse momento. De repente, algo que seria um peito normal, não um peito grande, né? Um peito normal, um pouquinho crescidinho, mas normal, se torna algo colossal. E isso é horrível para quem está assistindo. Para quem está assistindo é nojento, porque você percebe que teve uma mudança ali. E o que dá a entender que o que fizeram foi deleta as linhas que tem marcação dos seios dela, para não dar volume. E coloca linhas retas, porque aí você engana. O que deu a entender foi isso. Eles já tinham boa parte da obra feita, a crítica foi pesada, então o que eles fizeram? Vamos mudar as linhas, porque assim diminui aquela coisa de trazer mais críticas. E por exemplo, a gente tem como Liga da Justiça. Você lembra que o Liga da Justiça de 2017, você sentia que estava vendo uma coisa séria, depois você estava vendo uma coisa engraçada, você via remendos, regravações, o Batman meio inchado, com a cara inchada, daqui a pouco o cara magra, o cara tinha engordado, né, no tempo que já tinha terminado as filmagens. Então isso acontece aqui. O Zack todo momento tem uma mudança drástica no estilo da personagem. Inclusive nesse momento quando ela aperta ele, né, fica brincando, apertando ele ali, espremendo ele com os peitos e o braço. Quando isso tá acontecendo, cara, é colossal o tamanho do negócio, é gigante. Você percebe que o design da personagem está da forma antiga. É como se você estivesse ali vendo cena antiga e depois parte para a cena nova editada. E isso acaba incomodando muito. Isso é um erro de direção ocasionado pela abrupta interesse do estúdio de apaziguar as coisas e tentar acalmar. E cara, isso me tira muito do anime. Quer deixar pequeno, que deixe pequeno em todos os momentos.
Mas não tinha como, porque senão eles teriam que desenhar toda a cena dos peitos juntos. E fazer isso é difícil, porque ia ter que modificar o próprio personagem. Não ia ser só as linhas da Ozaki, ia ser a imagem toda. Então ia dar um trabalho muito maior para os animadores. Então, para não deletar, o que que faz? Mantém essa cena aí antiga. Mantém a cena lá com os peitos gigantes. Quando tiver outra cena que der para diminuir, a gente faz um traço menor, apaga e fica tranquilo. Que é muito mais fácil de editar. E aí a gente vê que eles acabam indo, né, para casa. E vem uma das melhores partes da obra, né? Que é sempre a zoeira com a mãe da Uzaki, né? A Tsuzuki, eu acho que é Tsuzuki Uzaki, né? Ela acaba vendo o protagonista ali e sempre tem aquela imaginação do que o protagonista é meio tarado, é meio galanteador, e ela sempre fica imaginando coisas com ele. Inclusive, tem um momento, né, que eles estão comendo udon lá e tal, e aí a Uzaki começa a zoar muito, começa a falar que ele não sabe fazer um udon de verdade, não tem por que ele se achar e enjoar disso, ele ainda não aprendeu a ser um profissional do udon. E aí acaba conversando ele tentar fazer, e a mãe dele vai ali ajudar. Quando vai ajudar, a gente acaba vendo aquele tipo de momento novamente, onde ele encosta no personagem em si. E quando a gente vê que ela encosta no personagem em si, dá aquela encostada no peito, né? Ela fica, meu Deus, o que tá acontecendo, não sei o que. Só que se dá pra ver que, tipo, dessa vez não teve impacto. Foi um negócio tão simples que, tipo, corta logo, foge logo. Aqui sim eu acredito que deve ter sido uma parte que foi realmente refeita. Só mantiveram a parte da Uzaki, porque a Uzaki é a principal nesse quesito. Apesar de que é de família, essa questão dos peitão e tal, todas as personagens femininas, a grande maioria é assim, a mãe e a filha sempre tem essas piadas com o peito. Isso é uma coisa da obra, não posso dizer que não é. Então tem que falar de peito, se tá na obra. E aí, no final das contas, a gente tem um outro momento que é bizarro pra caramba, porque aqui não tinha como eles modificar. E aí, quando a Uzaki tá sentada, e a mãe dela tá sentada, a mãe a gente vê um desenho e a Uzaki a gente vê o formato anterior dos peitos dela. Por quê? Por que nessa cena pode e nas outras não pode? Véi, é muito chato. E aí eles estão conversando, batendo papo, né? E a mãe começa a tentar entender o que estava rolando. E a filha começa a lembrar, pensar que ela pode ter descoberto que os dois estavam dormindo agarradinho. E é engraçado, cara, eu curti pra caramba essa cena, eu fiquei rindo pra caramba, que ela ficou entendendo errado, ela começou a entender como se estivesse tendo uma orgia, uma coisa muito louca, ela imaginou ela, uma filha e o cara junto, e foi muito engraçado, foi muito legal, eu curti essa cena, foi muito da hora, e aí a gente via que a Uzaki estava tentando explicar tudo o que tinha ocorrido e tal, que ele não parava, ele insistente, ele não deixava de jeito nenhum, e aí filmaram e viram tudo, e aí a mãe acaba ficando chocada com toda a cena, né, quando ela vai indo embora e tal, é bem engraçado. E no final também a gente vê aí o momento que o irmão da Uzaki acaba comendo o udon ali, achando que aquele udon maravilhoso tinha sido feito por uma menininha linda e tal. No fim das contas, até nesse final, no finalzinho do episódio, a gente vê de novo a Uzaki com o formato dos peitos antigos, bem largos, bem contornados, e isso acontece de novo. Cara, se tu vê a temporada anterior, tu vê que essas cenas são igual ao design anterior. É como se realmente tivesse uma briga de designers, uma briga de diretores, uma briga de estrutura da obra em si. Vai ser complicado seguir essa obra assim, porque em todo momento a gente vai ter essa troca de imagem, troca de visual, troca. É como se você estivesse vendo vários erros. Tá ligado? Nas notas aí que tem um monte de erro. É praticamente isso, é bem parecido, você vê vários erros em sequências na obra em si. Mas é isso aí, pessoal, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!